Hoje é sexta-feira, sexta-feira santa, o momento em que nós lembramos, sim, do sacrifício de cruz no Calvário. No dia que o Senhor morreu por mim e por você há mais de 2000 anos atrás. Jesus enviou o seu Filho, que até aquele momento era o único Filho, né? Mandou o seu Filho unigênito, para depois se tornar o primogênito. Porque a partir do sacrifício da cruz do Calvário, eu e você podemos ser aceitas como filhas de Deus. A Vitória falou aqui, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um só. E ela disse, você não sabe, mas eles são um só, são o próprio Deus. E eu costumo dizer que Deus, quando enviou Jesus, a sua parte de Jesus, Ele enviou o que Ele tinha de melhor. Eu acho que Ele olhou entre os três e disse, eu vou mandar Jesus, porque Ele chama de filho, né? Geralmente nós que temos filhos, olhamos os nossos filhos e dizemos, nossa, fui eu que fiz. Quem tem filho aí nunca pensou isso? Mas é lindo, inteligente, gente. Criança até meio abobada às vezes, está dizendo, nossa, coisa linda. Isso é coisa de mãe. Então eu costumo imaginar quando Deus falou assim, eu vou mandar o meu filho. Ele estava dizendo, eu vou mandar a minha melhor parte. Para que eu possa garantir que o plano perfeito ocorra. E que nós pudéssemos voltar, ter essa conexão com Deus. Só que o Espírito Santo hoje não me ministrou no meu coração, não para falar sobre a morte. Mas nós vamos falar hoje sobre o terceiro dia. Já quero convidar vocês para o domingo, o terceiro dia. Nós teremos aqui uma grande celebração. Onde nós vamos glorificar ao Senhor. Porque no terceiro dia, Ele ressuscitou. E hoje nós vamos começar a falar do dia que Jesus venceu a morte e me garantiu vida eterna. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, e a gente vai ler alguns versículos de Marcos 16, e nós vamos aprender juntas alguns princípios fundamentais para que o sacrifício de Cristo seja relevante nas nossas vidas. Tá, Renata, como assim? Sim, nós temos que aprender alguns princípios para que o sacrifício de Cristo seja relevante em nossas vidas. Porque a morte de Cristo foi para todos, mas nem todos estão dispostos a recebê-lo. Então hoje nós vamos ver alguns princípios que vai nos ajudar a entender como fazer para receber o título de filha de Deus. Amém? O nome do nosso ministério é simplesmente Filhas, e quando ele foi pensado alguns anos atrás, era nesse propósito, realmente nisso, de nós entendermos o nosso lugar na filiação de Deus. Que somos herdeiras, filhas amadas por Deus. E tudo isso começou aqui, no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. Amém? Marcos, nós vamos começar ali do versículo 1, tá? 16, 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentadas à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui.
Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada para ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Porque não acreditaram nos que tinham visto depois do ressurreto? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Eu amo essa história. E eu amo essa história pelo simples fato que ela me lembra que o meu Salvador vive. Né? Eu acho que nós deveríamos abrir a Bíblia nos Evangelhos, que conta a ressurreição de Jesus todos os dias. Como se fosse, né? Tem muita gente que diz que é mantra, né? Repetir isso muitas vezes. Como se fosse para que nós não esquecêssemos nunca que Jesus está vivo. E Ele reviveu para que nós pudéssemos ser chamadas de filha de Deus. Isso é algo sobrenatural, sensacional. E nós poderíamos falar a noite toda sobre isso. Jesus vive, o meu Salvador vive. Mas existem outros fatos que enchem meu coração de alegria nesse texto e que começam a nos fazer entender o real sentido de sermos filhas de Deus. E o primeiro que eu quero falar com vocês nesta noite é: continue fazendo a sua parte, mesmo quando tudo não parecer favorável. Continue fazendo a sua parte, mesmo quando tudo não parecer favorável. O versículo 1 e 2 já diz assim, ó: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Ei, mesmo depois da morte de Jesus, aquelas mulheres se prepararam para prestar culto. Aquelas mulheres se prepararam para honrar a Cristo, mesmo depois da sua morte. Ali o versículo 2 diz: compraram as especiarias aromáticas para ungir o corpo do Senhor. E eu comecei a pensar, e eu falei: Jesus, Deus, nem era o melhor momento de Jesus, ele estava morto, nem foi a sua melhor performance, porque a Bíblia diz que houve um momento de tanta dor que ele disse: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, se for possível eu vou fazer de outra forma, por favor me ajuda aí. Nem foi a melhor performance de Jesus, né? Ali um homem corajoso dizendo: pode vir que eu estou com tudo. Não! Foi o momento em que ele recebeu os meus e os seus pecados e ali ele se tornou 100% homem. A Bíblia diz que ele se tornou pecado por nós. E eu fiquei pensando nisso.
Nem foi o melhor momento de Jesus como Filho de Deus, no sentido de força e poder. E aí eu começo a entender que mesmo assim, aquelas mulheres decidiram honrar a Cristo. Não pelo que elas enxergavam naquele momento, mas por quem Ele era e por tudo o que Ele já havia feito até ali. Aquelas mulheres esperaram terminar o sábado, que naquela época ainda o sábado era guardado. Diz que quando terminou o sábado, compraram as especiarias aromáticas para ungir o corpo do Senhor. Elas continuaram adorando ao Senhor, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Resolveram fazer a sua parte, mesmo quando não era num contexto favorável. E eu preciso ser clara em ensinar um princípio para você. A honra é uma das mais belas formas de adorar a Deus. Ser grato é uma das mais belas formas de dizer: Deus, eu entendi o sacrifício. E nós podemos pensar em honrar quem veio antes de nós, honrar aqueles que nos abençoaram por certo tempo, dizer: olha, obrigada, revela o caráter de Cristo em nós. Mais na frente, na mensagem de hoje, nós vamos estudar sobre outros aspectos, e eu acredito que naquele momento as mulheres nem tinham se ligado que era o terceiro dia, porque eram mulheres que caminharam com Jesus. Então, se elas tivessem se ligado, de repente, eu acho que ele não vai estar lá, porque ele disse que no terceiro dia, né? Elas foram adorá-lo, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Mulheres dispostas a cuidar de Jesus, mesmo depois de morto. Porque no coração daquelas mulheres, a circunstância não mudou quem ele era no coração delas. Elas conheciam quem era Jesus. E eu preciso dizer aqui para você, hoje, eu quero te falar hoje, que o que você está vivendo hoje não muda quem você é em Deus. O que você está vivendo neste tempo não muda quem você é em Deus, e muito menos as promessas que Ele te entregou. Jesus estava naquele momento, no momento morto. Mas a circunstância em que ele vivia, passou aqueles 2 dias, não mudou o fato dele ser o Filho de Deus. Grava isso no seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, não sei quais são as circunstâncias, não sei o que você tem passado, não sei o que você precisa. Ei, funcionou? Eu que apertei, será? Está brilhando. Arrasou. Eu preciso te dizer que nada do que você está vivendo hoje muda quem você é em Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. O segundo ponto que eu preciso falar contigo nessa noite é: a fé abre o caminho. O versículo 3 diz: perguntando umas às outras, quem removerá a pedra para nós? Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? E se você ler no 4, depois nós vamos ler que ainda diz assim: olha, era uma pedra muito grande.
Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Aquelas mulheres sabiam o que estavam indo fazer, mas ainda não sabiam como iriam fazer. Elas foram porque elas sabiam que algo aconteceria. De repente elas estavam achando, olha, vamos convencer os guardas a abrir só um pouquinho. Só um pouquinho, a gente não mexe em nada, só vai jogar um perfuminho. Porque mulher é assim, né? Se for brasileira, então acha que ganha tudo na lábia, numa boa conversa. Né? Elas sabiam o que estava indo fazer, mas não sabiam como iriam conseguir fazer. Mas eu preciso te dizer nesta noite que tudo que o Senhor te impulsionar a fazer, faça, mesmo que pareça impossível. Porque Ele, o próprio Deus, vai à frente abrindo todos os caminhos necessários para que aconteça o que Ele te prometeu. Por mais louco que pareça, faça. Porque é o próprio Deus que abre os caminhos. Aquelas mulheres não sabiam como chegariam perto do corpo de Jesus. Mas aquelas mulheres foram com a atitude de quem estava dispostas a contemplar o milagre. Eu gosto de pensar na fé, porque a Bíblia diz que a fé ela é capaz de movimentar montanhas. Que você com fé vai dizer para um monte, vai para o outro lado, e ele vai. Então uma pedra era fichinha para o Deus a que nós servimos. E nós precisamos entender de verdade que aquelas mulheres não sabiam nem como iriam fazer para ungir o corpo do Senhor. Mas elas estavam preparadas para viver o milagre de conseguir ungir o corpo do Senhor. O versículo 4 que eu tinha dito diz: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dizer, oh, a pedra já estava removida. O Senhor já tinha ido à frente. Pode parecer loucura. Eu quero te dizer que da sua caminhada alguns vão duvidar, outros vão rir, alguns vão até ir contigo, lado a lado, só para ver você se dar mal no final. Tem o curioso, aquele que eu quero ver o que vai dar. Mas eu quero te dizer, e nós precisamos aprender de uma vez por todas, que se Deus foi quem mandou ir, vá. Porque se for preciso, Ele mandará os anjos à sua frente para remover a pedra. Se preciso for, anjos irão à sua frente para remover a pedra. O Senhor honrou aquelas mulheres. Abriu aquela sepultura. E deixou um anjo lá dentro para dizer, olha, Jesus de Nazaré que vocês estão procurando, Ele não está mais aqui. Aquelas mulheres chegaram lá e a pedra já havia sido removida. Pela fé elas foram. E pela fé, Deus realizou o milagre. Então eu preciso dizer para você, apenas creia. Apenas creia. E quando Ele mandar, obedeça. O terceiro ponto desta noite é, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Era domingo de manhã. O terceiro dia era dia de celebrar. E quando eu penso sobre isso, eu digo, oh, o meu Jesus venceu a morte.
o meu Jesus venceu a morte. Da morte ressurgiu em glória e mais uma vez cumpriu o que havia prometido. Aquele domingo de manhã era dia de festa. E com todo o amor e cuidado que sempre teve, Jesus era um homem carinhoso. Jesus era um homem prestativo, que olhava para os outros com compaixão. E com todo esse cuidado que Jesus sempre teve, ele tinha um olhar especial para as mulheres. Em todos os momentos que nós pregamos sobre mulheres da Bíblia, nós falamos sobre algumas características das mulheres que não eram contadas. Quando a gente lê os próprios milagres de Jesus na Bíblia, diz, né, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No outro dizia 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas Jesus sempre teve um olhar diferente para as mulheres. Jesus sempre deixou claro que aquelas mulheres eram preciosas, que aquelas mulheres eram importantes, eram fundamentais para o decorrer do seu ministério. E quando nós lemos aqui que ele aparece primeiramente a Maria Madalena, antes de qualquer outro discípulo, antes de qualquer outro homem importante, ele se revelou a uma mulher. E quando nós lemos esse texto, nós vimos que ele diz assim, ó, e uma mulher a quem a Bíblia afirma que ele havia expulsado 7 demônios. Uma mulher que ele havia expulsado 7 demônios. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que essa informação para Jesus era totalmente irrelevante. Mas eu também tenho certeza que ela está ali para que nós possamos crer que não há nada que nós possamos ter feito ou passado que diminui o amor de Deus por nós. Está ali porque para nós, de todo o coração, é muito relevante. É muito relevante. Jesus apareceu primeiramente a uma mulher, e é uma mulher a qual ele havia expulsado 7 demônios. Eu preciso que você preste atenção, porque isso mostra para mim e para você que nada do que você tenha feito, nada do que eu tenha feito até aqui, nenhum dos seus pecados, nenhum do que você tenha feito, nada das suas frustrações, as suas dores definem quem você é em Deus. Ei! Aquele detalhe que aquela mulher havia sido curada, liberta dos 7 demônios, não era relevante para Jesus. Mas é relevante para mim e para você, que começamos a pensar, se ele fez com ela, ele pode fazer comigo. A Bíblia ela é intencional em todos os momentos. A Bíblia é intencional, tudo que está ali é para nos mostrar quem é Deus. Nenhum dos nossos pecados define quem nós somos. Quem define a mim e a você é o que Deus sabe sobre mim e você. O que as pessoas falam não muda quem você é em Deus. Aquela mulher indigna aos olhos de muitos era amada e respeitada por Cristo. Aquela mulher que para muitos era imunda, era amada e respeitada por Cristo. E aquela mulher aprendeu a adorar a Cristo em espírito e em verdade. Aquela mulher aceitou o cuidado de Jesus.
aquela mulher decidiu deixar tudo o que tinha vivido até ali para trás e começou a usufruir de uma vida nova com Cristo. Ei, para de dar ibope sobre aquilo que falam sobre você. Para de dar atenção sobre aquilo que falam a seu respeito. Pare de ouvir o que estão falando à sua volta. Peça ao Espírito Santo de Deus coração sensível para ouvir o que Cristo tem falado a seu respeito. O que Cristo tem falado sobre você. A atitude de Jesus a aparecer primeiro a Maria Madalena, mais uma vez nos ensina sobre gratidão e honra. Jesus honrou aquela mulher que tanto o honrou durante todo o seu ministério. Maria Madalena é citada muitas vezes. Jesus foi lá e disse, olha, vem cá, valeu a pena. Vem que você vai ser a primeira a ter essa história para contar. Eu vou te dar o privilégio de ouvir os meus segredos antes de qualquer um. Eu tenho dito para Deus que eu quero desenvolver uma intimidade com Ele ao tal ponto de ser capaz de ouvir os segredos que Ele tem. Muitas vezes, hoje a Débora falou isso, a gente estava sentando antes, ela disse, Deus permite que a gente viva algumas coisas para o amadurecimento. Eu estou lendo um livro, eu mandei até para as meninas o pedaço que diz, olha, a verdadeira adoração é quando você adora mesmo quando não está sentindo nada. O nome disso é adoração com amadurecimento. Precisamos adorar ao Senhor mesmo quando parece que Ele está calado. Tá, Deus, você não vai falar nada. Para mim que amo conversar, gente, ficar perto de alguém que é meio, assim, de poucas palavras, me irrita. Eu quero conversar. Sobre qualquer coisa. Mas vamos conversar. Mas continuar adorando ao Senhor, mesmo quando Ele parece estar calado, mostra amadurecimento. E aí nós começamos a dizer que nós não o adoramos por quem Ele é, por quem Ele faz, mas nos adoramos por quem Ele é. Aquela mulher começou a usufruir a vida nova com Cristo. E Jesus a honrou. Vocês conseguem entender esse princípio? Vocês conseguem entender que aquela honra daquela mulher produziu tanta gratidão no coração de Jesus que Ele quis retribuir antes de subir aos céus? Ensinar os que estão à sua volta, através do exemplo, faz com que no momento oportuno isso volte até você através de vidas. Ensinar pelo exemplo aqueles que te cercam, faz com que no momento oportuno isso volte para você. Eu acredito que Maria Madalena não tinha pretensão nenhuma de ser a primeira a ver o Cristo. Acho que ela até nem se achava tão digna assim, tão importante. Mas a sua atitude de verdadeira adoradora durante aqueles 3 anos de ministério de Jesus fez com que ele sentisse um amor tão grande e dissesse, filha, deixa eu retribuir. Deixa eu te mostrar como valeu a pena. Deixa eu te mostrar o quanto você é amada, o quanto eu me importo com você. Peça ao Senhor que te dê condições de entender
que o que falam ao seu respeito não é o que Deus pensa sobre você. As mentiras que o diabo tenta contar todos os dias para te fazer desistir, não é aquilo que o Senhor tem preparado para você. O quarto e último ponto desta noite é cuidado. Cuidado com a incredulidade. Os versículos de 9 a 13 diz assim, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Agora eu vou te pedir para você prestar bem atenção. Bem atenção. A Bíblia diz que Jesus apareceu para Maria e ela correu para contar aos que estavam se lamentando. Ela chegou e disse: ei, Jesus ressuscitou, ele está vivo! E eles não creram. E continua dizendo que outros 2 haviam visto Jesus e também voltaram para contar. Eram 3. E mesmo assim, eles não creram. Nós estamos falando de pessoas que durante 3 anos foram alertadas pelo próprio Cristo que tudo isso havia de acontecer. O próprio Cristo deixou para aquelas pessoas que ele morreria, mas que no 3º dia ele ia ressuscitar. Eles tinham sido alertados. Mas quando se viram sozinhos, duvidaram. Quando se viram sem Jesus, duvidaram. Mas eu preciso dizer para você, eles estavam sozinhos só 3 dias. Não era nem uma semana, eram 3 dias e já duvidaram. 3 dias longe de Jesus foi o suficiente para esquecerem e duvidarem. Esses homens e mulheres, durante 3 dias, caminharam lado a lado com Cristo. 3 anos tiveram o privilégio de estar face a face com o Filho de Deus. E 3 dias apenas foi o suficiente para duvidarem. 3 dias de dor e sofrimento os fizeram esquecer de quem era o Cristo. E quando o Senhor trouxe essa consciência ao meu coração, eu falei: Deus, o que vai restar para mim? Ei, o que resta para nós? Que não caminhamos com Jesus, que não o vimos face a face, que não caminhamos lado a lado. Como iremos crer e permanecer? O que vai sobrar para nós? Lá no Velho Testamento, Josué 1:8 disse: olha, tem a resposta. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O salmista também ali em Salmos 119:11 foi muito feliz quando ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Eu e você só vamos avançar e permanecer se tivermos relacionamento diário com Deus. 3 dias pode ser fatal. 3 dias pode causar no seu relacionamento, na sua vida, uma lacuna tão grande entre você e Deus que você precisa de um milagre. Ei! Precisamos desenvolver um compromisso inegociável com Deus. Precisamos colocar diante de Deus todos os dias as nossas necessidades. Precisamos colocar diante de Deus todos os dias as nossas dúvidas, as nossas limitações, a nossa humanidade. Nós estamos falando aqui de homens e mulheres que mantinham contato com Cristo quase que 24 horas diariamente. E 3 dias, apenas 3 dias, foi o suficiente para que eles duvidassem e paralisassem. Quando o Espírito Santo ministrou sobre isso no meu coração, eu falei, Pensando por esse ângulo, você consegue imaginar o que o distanciamento é capaz de fazer com o nosso coração? Você consegue imaginar o que a brecha deixada por falta de relacionamento com Deus pode causar no nosso dia a dia, na nossa intimidade, na nossa relação com aquele que enviou o seu único filho para que nós tivéssemos o direito de sermos chamadas filhas de Deus? Eu acho que o título mais importante que nós podemos carregar na vida é dizer, eu sou filha de Deus. Eu preciso te dizer que quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a capacidade de adorar. Porque até o desejo de adorar vem do Senhor. Nós vamos permanecer firmes apenas se entendermos que da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de nutrição, e nutrição diária, até aqueles que estão de dietas ou que fazem dietas específicas entendem que tem o mínimo de nutrição que você precisa ter. Renata, eu estou de jejum, água. Você precisa se nutrir de alguma forma para que o seu corpo físico fique saudável. E o nosso espírito não é diferente. Precisamos nutrir o nosso espírito diariamente, porque só assim conseguiremos vencer a incredulidade que nos cerca. Quantas vezes nós nos pegamos pensando e dizendo, será que é verdade? Será que tudo aquilo que Deus me disse um dia é verdade ou eu estou viajando? Será que vai se cumprir? Está demorando tanto. Isso são perguntas que fazemos muitas vezes no nosso íntimo e não temos nem coragem de perguntar para outras pessoas. Mas que nós fazemos. Será que o meu casamento vai chegar? Será que o príncipe encantado está batendo as portas? Será que a minha vida vai ter solução? Será que aquele milagre que eu tenho pedido vai acontecer? Eu preciso te dizer que o nosso espírito só vencerá a incredulidade que nos cerca através de uma nutrição diária com Deus. Somos rodeados de dores, incertezas, decepções. Somos rodeados de inseguranças. Somos rodeados de pessoas nos atacando 24 horas por dia.
até mesmo quando não é para nós. Quantas e quantas vezes olhamos coisas na internet, nas redes sociais. Estava rolando aquela brincadeira do potinho, né? O quanto que te irrita. Eu falei, Jesus, que tanta coisa que me irrita. Oh, Deus, aumenta o fruto do Espírito. A irmã está irritada. Admirei, gente, que eu não podia mentir, né? Eu menti para mim mesmo. Falei, estou andando muito irritada. Senhor, olha o fruto do Espírito aqui. Até o Instagram fala de vez em quando. Irmã, vai orar. Ei, as nossas frustrações, as comparações. A fulana faz de outro jeito. Eu conheço pessoas que muitas vezes vivem em pé de guerra, mas que nas redes sociais parece a família mais linda que existe. E tu olha, eu queria ter uma igual. Não sabe que dentro de casa é uma bênção. E nos comparamos o tempo todo. Meu marido não é romântico desse jeito. Ah, não é. Esses dias aconteceu uma coisa lá na clínica. E eu instigo o Inácio, né? O Inácio não é muito bom em elogio, não. Só que nós temos 3 filhas e eu, claro, né? 4 mulheres naquela casa e a mulher gosta de elogio, né? Aí, de tempos em tempos, eu fico instigando ele. Eu falei, amor, como é que você fala agora para sua esposa? Eu estava mandando ele falar parabéns, né? Que eu tinha sido muito eficiente naquele dia. Como é que fala agora, amor? Não fez mais que a sua obrigação. Eu falei, o quê? Não é isso que você tem que falar. O que você quer que eu fale? Parabéns, esposa. Parabéns, esposa. Falei, muito bem, melhorou. E os nossos defeitos diários, aí, né? Faz anos, você mora aqui há 25 anos, né? Uma vez eu passei, vocês são dessa época que tinha um outdoor lá na frente, fulana, casa comigo. Vocês são dessa época? Só eu que vi. Acho que é Juliana, não era o nome da Juliana? Gente, nunca... Hã? Juliana. Falei, gente, será que um dia vai ter Renata, casa comigo? Não teve, gente. Já perdi as esperanças. Quem sabe ele ouvindo agora, ele não aluga um outdoor para dizer que me ama aí, né? Gente, marcou minha vida o nome da Juliana, sendo pedida em casamento num outdoor. Não é todo dia. Isso deve fazer uns 20 anos, não deve? Eu estou casada há 15. Não? Não faz 20 anos? Não sei, faz tempo. E nem tinha rede social para sentir inveja naquela época. Sentir inveja do outdoor, tu entende? O que é isso? E nós vamos passando as redes sociais e a gente vai se comparando. Nossa, como ela é magra. Eu tenho que comprar um presente para o meu irmão hoje. Ele está aí, né? Ele olhou para mim e disse, você está de dieta? Você está mais magra do que da última vez que eu vim. Falei, nossa, vou ter que comprar um ovo de Páscoa para ele, gente. Nem pedi para ele dizer que eu estava magra, ele falou. Isso eu pensei, eu estava muito gorda quando ele veio, porque eu continuo meio acima do peso. Ei! Somos bombardeadas o tempo todo com o desejo de nos comparar. Somos o tempo todo cobradas para mostrarmos resultados. Somos o tempo todo treinadas a fazer mais, a aparecer mais, a querer mais. E vamos colocando toda a nossa energia, vamos colocando toda a nossa força, vamos colocando todas as nossas expectativas em coisas que não são capazes de mudar o rumo da minha história. E nós só vamos acreditar isso de verdade quando todos os dias eu for para a cruz e dizer, Senhor, fala de novo aquilo que o Senhor me prometeu. Ei, fala de novo, porque eu estou começando a duvidar. Todos os dias eu preciso olhar para Deus e dizer, Senhor, eu sei que aqui é temporário. Eu sei que o meu lar é no céu.
é no céu. E nós vamos olhar pelas dificuldades à nossa volta e dizer: Senhor, está tudo bem. Eu sei que vai passar. Porque o terceiro dia chegou e o meu Redentor vive. Oh, o meu Redentor vive. E eu preciso que você abra um alerta no seu coração. E quando você estiver com preguiça de ter o seu momento com Deus, aquele seu momento intencional, eu estou lendo um livro em que o autor diz que adorar a Deus não é apenas ter um momento de devocional. Isso é necessário para abastecer o nosso corpo e a nossa alma. Mas o verdadeiro adorador adora o Senhor 24 horas por dia. Dá bom dia, boa tarde, boa noite, conversa, fala, reclama, agradece. Como quem faz a um amigo. Eu preciso, como diz Josué, falar das palavras da lei dia e noite, meditar dia e noite, para que eu cumpra fielmente o que nela está escrito. Sim, eu preciso conhecer a Bíblia, eu não posso ser enganada por ventos de doutrinas, eu preciso saber o que vem do Senhor. Sim, mas eu preciso desenvolver intimidade, como quem desenvolve a um amigo. Nós conversando aqui na quarta-feira à tarde, eu falei, você não pensa muito para falar com um amigo. Você não procura aquelas palavras, né? Às vezes você fala até errada, porque tem intimidade. E é isso que o Senhor quer dos nossos relacionamentos. Filha, não pensa muito, fala. Não fica procurando palavras para falar comigo, apenas fale. Fale o que está no seu coração. Fala quando você está feliz, fala quando você está satisfeito, fala quando você está triste, fala quando você está frustrado, fala quando você está cansado, fala quando você está desanimado e diz, Senhor, eu quero entregar. Tenha um tempo intencional com Deus. Tenha um tempo intencional com Deus todos os dias. Mas não se limite a isso. Desenvolva com Ele relacionamento de amigo, como quem conversa o dia inteiro. Deus, olha, Deus, você ouviu que eu me segurei. Nem falei nada, Deus, estou melhorando. Eu tenho a impressão que Deus olha e diz, parabéns, minha filha, é isso aí. Parabéns. Continua. Avança. Deus, não deu certo dessa vez. Ontem a gente estava conversando, a Ritinha falou assim, não, eu aprendi uma coisa. Tá difícil de botar em prática, mas eu já aprendi. Eu falei, meio caminho andado, já aprendeu, entendeu? Ela, de vez em quando eu boto em prática, mas às vezes não. Eu falei, pronto, já está meio caminho andado, já aprendeu. E é assim, tu dizia, Deus, eu aprendi, mas eu errei de novo. Eu aprendi, Deus. Ajuda aí a melhorar. Nós só permaneceremos em Cristo. Só permaneceremos na certeza de que somos dependentes de Deus quando nos nutrirmos diariamente da presença dEle. Da presença dEle. Quando eu estiver cheia do Espírito Santo, eu vou conseguir discernir com facilidade aquilo que vem do Senhor. Eu vou conseguir sair com facilidade de lugares que não me cabem mais. Eu vou conseguir largar as cordas daqueles que não combinam mais com o meu estilo de vida. Porque eu vou entender que tudo que eu tenho e que eu sou vem do Senhor.
Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: não corra riscos. Não flerte com o pecado. Não teste eu posso. Porque qualquer brecha que você deixar vai gerar dúvidas. O diabo vai ter prazer em gerar dúvidas no seu coração. E pode ser que no momento de fragilidade, que nós todos somos seres humanos, nós caiamos. E as consequências podem ser duras demais. Levante cercas nas suas áreas de fragilidade. Se coloque disponível na presença do Senhor. Queira viver em comunhão. Queira ser igreja. Queira adorar ao Senhor em comunidade. Tenham pessoas de confiança para você compartilhar as suas fraquezas. Mas tenha discernimento que existem pessoas que estão numa estação diferente e que não podem ouvir aquilo que está no seu coração. Não podem acessar o seu coração. Peça ao Senhor, me incomode, não me deixe chegar nos 3 dias sem relacionamentos contigo. Foram apenas 3 dias de separação entre Jesus e aqueles discípulos. E foi o suficiente para que eles não crescem em tudo aquilo que o Senhor já havia prometido. Todos os dias chegue perto do Senhor e diga: bom dia, Deus, eu estou aqui. E Senhor, me ensina a te adorar, mesmo quando tudo parece estar saindo do controle. Me ensina a depender. Me ensine a guardar a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Não me deixe fazer como aqueles discípulos que simplesmente esqueceram tudo que haviam aprendido naqueles 3 anos face a face com Jesus. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que muitas vezes o silêncio de Deus te faça duvidar. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não deixa de estar trabalhando. Maturidade e adoração é permanecer mesmo quando Ele está em silêncio. Pare de se comparar. Pare de se comparar. O que Deus te prometeu vai se cumprir no tempo certo e na hora exata. Você fecha os seus olhos, começa a falar com Deus. Deus, não me deixa duvidar. Me lembre todos os dias que o meu Redentor vive. Fale com Deus. Diz: Senhor, eu vim aqui nessa sexta-feira, nessa festa da sexta-feira que é chamada Santa, que foi o dia que o Senhor entregou o seu Filho e Ele morreu naquela cruz do Calvário. Não me deixe esquecer do sacrifício que foi feito por mim. A Bíblia fala que Ele se fez pecado, que Ele levou os meus pecados e os seus pecados. A Bíblia fala que Ele sentiu a minha dor e a sua dor, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Nós somos filhas. Fala com Deus. Fala com Ele. Deus não rejeita a oração.
coração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Você pode se colocar de pé e vamos louvar o Senhor mais uma vez? Oh! A gente precisa entender o que Deus está falando. Ei, pede discernimento a Ele. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, com muito louvor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, mesmo que seja chorando. Louve ao Senhor, mesmo que seja exausta. Louve ao Senhor, mesmo que seja na escassez.
Louve ao Senhor, mesmo que seja no tempo de dúvida. O que andam falando sobre você? Mas as mentiras que o inimigo insiste em repetir para te fazer desistir de viver o que Deus tem preparado para você. Viva nesta terra. Viva nesta terra, mas mirando o céu. Tenha coragem de dizer: Senhor, tira de mim tudo que me atrapalha de contemplar o céu. Tira de mim, ó Pai, as pessoas que estão me atrapalhando de viver o meu propósito aqui, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que estou bem certo que Ele é para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou sonho. Muitas vezes nós duvidamos porque somos limitados no amar. E começamos a baixar a régua, começamos a comparar a Deus a quem nós somos. Ei, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Você só precisa crer, você só precisa obedecer, você só precisa guardar os seus ouvidos daquilo que o mundo tem tentado te fazer convencer. E dizer: Deus, me dê ouvidos espirituais para que eu avance em sua direção, mesmo que muitos estejam tentando me atrapalhar. Não abra brecha, não fique sem relacionamento. Não deixe de falar com o Senhor, porque 3 dias foram suficientes para aqueles discípulos esquecerem de quem era o Cristo. Eu quero louvar contigo mais uma vez. E nesse momento, se você quiser vir até aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero me comprometer contigo, eu quero melhorar o meu relacionamento, eu quero melhorar o meu tempo contigo, eu quero aprender que o Senhor está presente em todos os momentos da minha vida. Então eu quero te dar bom dia, eu quero te dar boa tarde, eu quero te dar boa noite. Eu quero entender que a melhor forma de eu te amar é investindo tempo contigo. O amor em forma prática é investir tempo. Você não ama nada e nem ninguém que você não queira estar junto. Você precisa ser prático, você precisa ser intencional, você precisa ser sábia ao dizer: eu te amo e quero demonstrar isso de forma prática. Eu quero investir tempo com o Senhor. Ei, acorda mais cedo se for preciso. Dorme mais tarde se for preciso. Mas marque um tempo com o Senhor. Marque um tempo com o Senhor. Nós vamos continuar louvando. E se você quiser orar juntamente comigo, dizer: Senhor, eu quero aprender a me comprometer, você pode vir aqui à frente que nós vamos estar orando com você. Basta somente esperar. Só esperar. O que Deus irá fazer, Ele vai fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve.
nós estamos aqui declarando, ó Pai, que queremos ser mais intencionais contigo. Nós temos entendido, Deus, que quando eu abro brechas de relacionamento contigo, eu começo a acreditar em mentiras que o diabo vem me contar. Eu não quero mais, ó Pai, ouvir os sussurros, o grito da multidão. Eu quero, Deus, ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Deus, essa sexta-feira santa, Deus, considerada santa pelos homens, nós estamos aqui para Te dizer obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Mas muito, muito, muito obrigada, porque no terceiro dia o meu Jesus ressuscitou. E hoje eu posso crer no amanhã, porque o meu Redentor vive. Preenche o nosso coração, Deus, daquilo que ainda está faltando, a porção do Senhor. E que nós possamos ter ousadia de avançar, mesmo quando as circunstâncias dizem não. Obrigada, Deus, pela vida de cada mulher que está aqui nesta noite. Obrigada, Deus, por todas essas mulheres que tiveram coragem de vir aqui à frente nesta noite. E que nesse dia, ó Pai, comece um novo tempo de intimidade contigo. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo o Teu mover entre nós. E que muitas mulheres sejam abençoadas e restauradas no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Vamos terminar celebrando? Então vamos celebrar. Domingo você não pode faltar. Domingo é o nosso grande espetáculo de Páscoa. Estaremos celebrando aqui, mais uma vez, a ressurreição do nosso Jesus. Amém? Deus abençoe! Aleluia! Glória a Deus! Deus enviou Seu Filho amado pra me salvar, me perdoar. Cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vive com majestade. Porque Ele vive, posso crer. Ó o tom. Vive. Porque Ele vive,
declarando que o nosso Senhor vive. Aleluia.